Olá, eu sou a professora Roberta Vecchi e a minha disciplina é Português Instrumental. Hoje nós vamos trabalhar a concordância verbal. Nós já vimos concordância nominal no bloco anterior. Hoje trabalharemos a concordância verbal. E como o próprio nome já fala, concordância verbal é a concordância do verbo com as palavras na frase. Vamos começar denominando exatamente o que é concordância e quais os tipos de concordância que nós temos. A concordância é o mecanismo pelo qual as palavras alteram a sua terminação para se adequarem harmonicamente na frase. Há dois tipos de concordância, a verbal e a nominal. Como já vimos a concordância nominal no bloco anterior, hoje veremos a concordância verbal. Regra geral da concordância verbal. O verbo sempre concorda com o sujeito, em número e pessoa. Exemplo, eu saí da sala. Eu saí. O aluno saiu da sala. O aluno saiu. O verbo concorda mesmo que ele esteja fora da ordem normal. Então, nós temos aqui, restaram daquela remessa 40 blocos. Faltavam 5 pessoas. Observem que o verbo está no início da frase. A ordem direta de uma frase é sujeito, verbo e complemento. Então, a ordem direta seria 40 blocos restaram daquela remessa. Ou 5 pessoas faltavam. Essa seria a ordem direta. Mas, mesmo que esteja em ordem inversa, o nosso verbo concorda sempre com o sujeito. Então, vamos observar. O grande problema que nós encontramos quando fazemos a concordância é com o sujeito composto, porque o sujeito simples é fácil. Eu saí, sem problemas. O menino pulou, sem problemas. Agora, quando temos um sujeito composto, como que nós fazemos para concordar esse verbo em algumas situações? Vamos observar aqui. Quando o sujeito é composto, o verbo vai para o plural. O mapa e os dicionários chegaram, ou, em ordem inversa, chegaram o mapa e os dicionários, certo? Sujeito composto. Quando temos o sujeito composto, o verbo sempre concorda no plural. Então, eu tenho aqui, o mapa e os dicionários chegaram. Podemos também trocar de lugar o sujeito com o verbo. Chegaram o mapa e os dicionários. Então, vocês vão observar que, quando o sujeito é composto e vem no início da frase, o verbo obrigatoriamente tem que ficar no plural. Mas, se o sujeito composto vier depois do verbo, admite-se a concordância com o mais próximo. Veja aqui, restou apenas uma cadeira e uma cômoda. Aqui eu tenho um sujeito composto, porque o verbo está no singular, porque ele está concordando com o mais próximo, ok? Por que isso? Porque o sujeito veio depois do verbo. Se o sujeito vier antes, o verbo obrigatoriamente concorda no plural. Muito bem. Nós temos uma situação quando o sujeito composto é resumido por pronome indefinido. O que é um pronome indefinido? Tudo, nada, alguém, ninguém, são pronomes indefinidos. Então, eu tenho lá as roupas, os sapatos e a camisa. Até aí, eu teria um verbo no plural, né? Por exemplo, estavam arrumados. Mas o meu sujeito termina com um pronome indefinido. A roupa, os sapatos e a camisa, tudo estava arrumado. Então, se o sujeito composto for resumido ao final por um pronome indefinido, o verbo vai concordar com esse pronome. Como o pronome está no singular, o verbo continua no singular. Outro exemplo, cinema, esporte e teatro. Nada lhe interessava. Verbo no singular, porque concordou com o pronome nada, que resume o verbo. Continuando. Quando nós temos sujeitos compostos formados por diferentes pessoas, por exemplo, eu, tu e ele, o que nós vamos observar aí? Esses diferentes pronomes, eles podem formar um só. Vejam bem, eu, tu e ele, formamos quem? Nós. Se eu estou no meio, somos nós. Então, você pode concordar com saímos, que é um pronome que não está aqui. Tu e o aluno saíste. Você pode concordar com tu, que vem primeiro, ok? Ou pode concordar com vós,
tu e o aluno formam vocês, formam vós. Você pode também concordar com saístes. Vejam bem, então, quando o sujeito composto é formado por pessoas gramaticalmente diferentes, ou o verbo vai concordar com o pronome que formou a partir desses 3 pronomes, ou vai concordar com o mais baixo, o que veio antes, ok? Então, aqui eu tenho tu, eu, tu e ele formamos nós. Por isso, saímos. Ou então, tu e o aluno, saíste. Tu é o mais baixo. Quando nós temos sujeito composto formado com a palavrinha ou, são pessoas ligadas pela palavrinha ou. Nesse caso, nós temos 2 situações. Se der uma ideia de exclusão, o verbo fica no singular. O que será a ideia de exclusão? Pedro ou Paulo casará com Luciana. Os 2 podem casar? Não podem. Por isso, um terá que ser excluso. Então, a gente tem Pedro ou Paulo casará com Luciana. Vai ficar no singular porque um deles certamente sairá. Agora, se a palavrinha ou não me der ideia de exclusão, eu tenho Natal ou Maceió, são excelentes locais para férias. Aqui, nesse caso, tanto Natal como Maceió são lugares bons para férias. Então, nesse caso, o meu verbo pode ir para o plural. Então, a diferença é que, neste caso aqui, a ideia é de exclusão. Neste caso aqui, a ideia é de interação. Os 2 podem permanecer. Então, verbo no plural, verbo no singular. A mesma coisa acontece com os sujeitos compostos ligados pela palavrinha com. Seria a mesma situação da palavrinha ou. O professor com os alunos organizaram a excursão, certo? Porque aqui eu tenho professor e tenho alunos. Então, o meu verbo vai para o plural. Mas eu posso também querer dar ênfase maior somente a um sujeito. Olha lá. O presidente, com os seus auxiliares, desembarcou na base. Eu tenho 2 aqui, um e outro, mas eu quis dar ênfase apenas a um. Então, por ele ser unido com a palavrinha com, eu posso manter o meu verbo no singular. O presidente, com seus auxiliares, desembarcou na base. Bom, outros casos de concordância. Nós vamos observar aqui que esses casos de concordância verbal, eles são interessantes e muito, muito importantes para o falante da língua. O primeiro deles é o sujeito com pronome de tratamento. Quando eu tenho o pronome de tratamento, o que é um pronome de tratamento? É aquele pronome utilizado para denominarmos pessoas, para chamá-los de uma forma mais formal. Senhor, senhora, Vossa Excelência, Vossa Alteza, Vossa Majestade. Esses são designados pronomes de tratamento. Esses pronomes de tratamento sempre vão ser escritos na terceira pessoa do singular. Então, não importa que você é um pronome de tratamento. Então, eu digo, você está cansado. Aqui eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular. Você é um pronome de tratamento. Eu vou escrever Vossa Excelência ou Vossa Senhoria. Eu sempre vou utilizar o pronome chegou, atrasado. Então, nós vamos observar que sempre que nós utilizarmos o pronome de tratamento, o verbo ficará na terceira pessoa do singular, ok? Muito bem, só teremos o verbo no plural se o pronome de tratamento estiver pluralizado também. Observar sempre isso. Sujeito coletivo. O que é um sujeito coletivo? É aquele sujeito, é aquela palavrinha única que designa várias pessoas de um mesmo grupo. Nós temos, por exemplo, gente, que é um coletivo de pessoas, nós temos multidão, que é um coletivo de pessoas, nós temos várias outras, né? Matilha, manada, bando, etc. Isso nós chamamos de coletivo. Reúne várias pessoas de várias espécies, né? Numa mesma palavrinha. Quando nós temos um sujeito coletivo,
nós vamos observar a seguinte concordância. Se o coletivo vier somente ele, por exemplo, a multidão gritava. Ora, mas multidão é um coletivo de pessoas, significa que temos várias pessoas aqui. Então, o verbo deveria ir para o plural? A ideia é essa, porém, multidão é uma palavra única. O verbo tem que concordar com a palavra que o precede. Então, nesse caso, como a palavra é singular, o verbo fica no singular, certo? Essa é a concordância de um sujeito coletivo. Mas nós podemos, muitas vezes, nós ouvimos a multidão de vândalos, nós observamos o sujeito coletivo acompanhado da sua especificidade no plural. Quando isso acontece, eu posso concordar das duas maneiras, ou no singular ou no plural. A multidão de vândalos gritavam, ok? Então, qual seria a concordância correta? Se o coletivo vem sozinho, o verbo fica no singular. Se o coletivo vem acompanhado da sua palavra no plural, ele pode ir para o plural, como pode também ficar no singular. A multidão de vândalos gritava, a multidão de vândalos gritava. O bando assaltou o banco. O bando de ladrões assaltaram o banco. Então, nós temos que observar exatamente essa situação. Uma quadrilha de ladrões assaltaram o banco. Por que eu pude usar o plural? Porque eu tenho aqui a especificidade no plural, ok? A multidão de vândalos estavam agitadíssimos. Muito bem. Sujeito, um pronome relativo. É muito comum nós nos depararmos com essa seguinte situação. Olha, fui eu que paguei a conta. Fui eu quem pagou a conta. Por que eu usei paguei e por que eu usei pagou? Vejam bem, eu vou ter aqui dois pronomes relativos. O pronome relativo que e o pronome relativo quem. Quando eu tiver o pronome relativo que, o meu verbo sempre concordará com o pronome anterior. Então, fui eu que paguei a conta. É como se o que fosse inexistente. Quando eu tiver o pronome relativo quem, aí ele tem força maior e aí eu posso concordar com ele. Fui eu quem pagou a conta, certo? Pode acontecer também, aqui pode nos dar a opção de você escrever também, fui eu quem paguei a conta, fomos nós quem pagamos a conta, fomos nós quem pagou a conta. Então, esse aqui, ele sempre concorda com o anterior. E este quem, ele nos possibilita as duas opções. Eu posso concordar com o quem, portanto, ele fica na terceira pessoa do singular, ou eu posso concordar com o anterior, e aí ele vai para o eu, ou para o nós, ou para quem for que eu tiver escrito. Vamos ver aqui? O verbo concorda com o pronome relativo. Fui eu quem resolveu o problema. Foste tu quem resolveu o problema. Vamos lá. Outros casos de concordância. Nós temos aqui algumas palavras que já, na sua própria natureza, são pluralizadas. Neste caso, nós temos que observar a concordância do verbo. Vamos começar aqui com a palavra Minas Gerais. Minas Gerais é uma palavra pluralizada, não é? Então, como fazer a concordância verbal? Vejam bem, as palavras que são pluralizadas, elas vão obedecer a seguinte regra. Se elas vierem sem a precedência de artigo, o que é o artigo? O, a, os, as.
Se elas vierem sem a precedência do artigo, o verbo fica no singular. Minas Gerais produz muito leite. Mas, se eu optar por escrever um artigo antes da palavra, o verbo terá que concordar com o artigo. As Minas Gerais produzem muito leite. Então, mas eu posso falar Minas Gerais produzem? Não. Se você disser apenas Minas Gerais, produz muito leite. Aqui nós temos o mesmo caso da palavra Estados Unidos. Vamos ver aqui, olha. Quem nunca ouviu Estados Unidos atacou o Irã? Agora, se eu optar por escrever os Estados Unidos, atacaram o Irã, ok? Então, essas palavras que são plurais no próprio nome, nós temos que observar. Se optarmos por escrever o artigo, o verbo concorda com ele. Se vier sem o artigo, então o verbo tem que concordar no singular, ok? Vamos lá. Quando nós temos uma outra coisa interessante de se colocar aqui, são com as palavras que nós chamamos de pluralícios. Pluralícios são palavras que elas já vêm no plural e tudo que as envolve tem que ser dito no plural. Por exemplo, óculos. O óculos, os óculos, cadê meu óculos? Cadê meus óculos? Óculos é uma palavra que nós chamamos de pluralício. Portanto, é uma palavra que vem no plural. Tudo que se refere a ela tem que ser dito no plural. Então, eu digo, os meus óculos estão aqui. Onde estão os meus óculos? Os meus óculos quebraram. Tudo que se refere a óculos tem que ser no plural. Outro pluralício para esclarecer melhor para vocês. Férias. As minhas férias são em janeiro. Eu descansei nas férias. Tudo que se refere a férias tem que vir no plural, porque ela pede essa construção. Então, isso nós chamamos de pluralício, certo? Vamos lá. Sujeito formado pela expressão mais de um, menos de dois, mais de dois. Sempre que eu tiver essa construção, o meu verbo concordará com o numeral dessa construção. Mais de um jogador foi expulso. Por que singular? Porque um é singular. Agora, mais de 2 atletas ganharam medalhas. Por que ganharam? Porque 2 já é plural. Então, sempre que houver essa construção, nós vamos observar o numeral referenciado aqui. O último caso de concordância nesse módulo é dos sujeitos formados pelas expressões alguns de nós, poucos de vós, quais de vós. Essa construção nos permite 2 possibilidades. Ou concordamos o sujeito com alguns, ou concordamos o sujeito com nós. Ou concordamos o sujeito com poucos, ou concordamos com vós. Então, nós temos essa possibilidade. Alguns de nós saíram, alguns de nós saímos. Podemos observar que nesses 2 casos, tanto um quanto o outro é aceitável. A exceção de que o primeiro pronome, se vier no singular, aí o verbo obrigatoriamente ficará no singular. Qual de vós sairá? Concordando com qual? Porque se você pergunta qual, significa que você só quer a resposta de um. Por isso, nós ficaremos com o verbo no singular. Aqui fechamos o início dessa concordância verbal. Na próxima aula, no próximo módulo, continuaremos com alguns casos especiais da concordância verbal. Até lá!